Sejam bem-vindos ao Podped. Eu sou a Gabi, ela é a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Hoje estamos aqui com um convidado super especial, Dr. Tiago Leal, neurologista. Pode se apresentar para o pessoal que não te Olá, conhece. todo mundo. Agradecer mais uma vez o convite de vocês de estar aqui hoje. Eu sou o Thiago, sou neurologista infantil, atendo aqui na cidade, na Baixada Santista. Muito prazer em ter você aqui novamente com a gente. Selecionamos hoje um assunto bem polêmico, que as mães mandaram bastante perguntas. A Vamos gente lá. queria falar um pouquinho sobre crise convulsiva. Vamos lá. O que é uma crise convulsiva, o que é uma convulsão, na verdade. A crise convulsiva, ela pode ter várias causas, até uma hipoglicemia, um desmaio. Né? O que é a crise? São os abalos, são os tremores, né? A perda da consciência, normalmente, e os abalos mais típicos, que todo mundo já viu, são aqueles abalos generalizados, né? O virar a cabeça, se debater, o braço, tudo, seguido, às vezes, por um episódio, por exemplo, de um vômito, uma confusão mental, uma sonolência depois. Mas, basicamente, a convulsão são os tremores, né? Os abalos. Né? Você pode ter por vômito excessivo, que aí você tem uma desidratação muito grande, uma hipoglicemia, e você pode ter a crise convulsiva, por exemplo, por febre, né? Você tem várias situações que podem causar uma crise convulsiva. Acho que a maior dúvida das mães é por que em alguns casos de febre, acaba acontecendo a convulsão, a famosa convulsão febril. Por que acontece? A convulsão febril, eu acho que nessa parte pediátrica, né, ela é muito difícil. Por Que quê? assusta, né, muito. Exato. Porque você está ali com a criança com febre e de repente ela se treme toda, ou ela não responde, ela fica com aquele olhar fixo, parada, sem se mexer, se estica, então ela tem uma crise convulsiva. E aí aquela preocupação que todo mundo sempre tem com a febre vira uma preocupação maior ainda. Putz, ela convulsionou, ela está convulsionando, o que está acontecendo grave e tal. Então, assim, você não tem um consenso certinho do porquê que a criança convulsiona e aquela não convulsionou pela febre. O que se vê muito no dia a dia, às vezes, é a predisposição daquele paciente, daquela criança. Até porque algumas crianças com crise convulsiva febril, elas podem desenvolver a epilepsia mais para frente. Não são todas, mas podem. E você tem a influência genética também, como tudo, né? Então você tem às vezes aquele pai que teve crise convulsiva febril, ou aquela mãe, ou aquela tia, e a criança também desenvolve episódios de convulsão febril. A convulsão febril, ela é comum de acontecer nas crianças entre os sexto, quinto mês de vida até 5 anos de idade em termos científicos acadêmicos. Mas, às vezes, em alguns casos, até os 6 anos de idade. Depois disso, a chance é muito difícil de acontecer. Tanto que a gente fala que, de uma certa maneira, é autolimitada, né? Ela não se fala é benigna, né? Porque não é benigna, porque a convulsão nunca pode ser interpretada como uma coisa benigna, mas ela é autolimitada, que aí vai mais ou menos dos 3, 6 meses até 5, no máximo 6 anos de idade. E tem uma temperatura que a criança convulsionar. Ai, meu filho está com 40 graus, vai convulsionar. Ou pode ter a convulsão também com 38, 39 graus. Infelizmente não é igual ao dinheiro, né? Quanto mais ou menos. Ela tem criança que com 37,5 convulsiona. E você tem criança que vai convulsionar com 40. Então não dá para saber com quanto vai. Não é uma coisa certa? Não. Você tem os dois extremos. Você tem com 38, você tem com 37, você tem com 40, tem para escolher. Então, o que geralmente a gente vê, somente depois do primeiro episódio, né? Porque depois do primeiro episódio fica mais fácil. Teve uma vez, então você vai ter um cuidado maior com essa criança. 37,5 já é febre. Né? Que às vezes a gente fala, não, espera até 38, aquela coisa, 37, para ver se não é só uma hipertermia, né? Que aí vocês sabem melhor do que eu, ou se é uma febre. Então, nessa criança que já teve um episódio de crise convulsiva febril, você já começa o antitérmico com 37,5, de preferência. Por quê? Porque eu não sei se é 37,5 que ela vai convulsionar ou se é com 40. Então, eu não vou esperar chegar lá nos 40, não vou chegar nos 38, pelo menos. E quando a criança ela já está tendo o que a gente chama de uma crise convulsiva febril complexa, ou seja, vários episódios, ou de uma duração maior, você entra com um tratamento medicamentoso. E esse tratamento medicamentoso você tem 2 pontos, o contínuo e o intermitente. Intermitente é só quando tem a febre.
E o contínuo é todo dia até 5 anos, 6 anos de idade. Esse é um remédio específico para convulsão que você um usaria antiepilético, aí. geralmente. Né? A gente entra com aquele mesmo, com as mesmas medicações que se usa para uma epilepsia. Sim. Né? Mas a gente tenta sempre deixar uma dose um pouco mais baixa, porque não é um tratamento de epilepsia. Sim. É um tratamento para uma crise convulsiva febril. Sim. E, geralmente, com o uso intermitente, ou seja, só quando tem a febre, você consegue deixar essa criança sem a crise. Né? Tem muito assim, teve 1, 2, aí apareceu lá no consultório, a gente entra com a medicação só quando tem a febre, ou seja, dá o remédio para a febre com 37,5. Espera um pouquinho, porque às vezes, se não vomitar tal, você já dá o remédio antiepilético. E aí não tem a convulsão. E aí você vai fazendo isso enquanto dura a febre e até os 5 anos de idade. E geralmente, numa boa parte das vezes, fica tudo jóia. E o diagnóstico de um episódio desse é clínico, né? É a febre. Você sabe que a febre aconteceu, então, se teve a febre e convulsionou, a culpa é a febre. Não é uma epilepsia, porque teve a febre. A febre pode vir antes, durante ou até depois do episódio convulsivo. Não precisa ser sempre junto, né? Convulsionou com febre. Ela pode ter a febre, aí um pouquinho depois e bumba, convulsionou. Ou pode ter a convulsão e depois a febre aparecer. Às vezes é muito comum, porque a criança está lá brincando, de repente começa a convulsionar e a mãe vai pegar, nossa, está lá com 40 de temperatura. Exatamente. E tem tipos de convulsão? Tem. São todas iguais? Pensando na parte de febre, ela geralmente, a criança pequena, é mais comum ela ter, o que a gente vê no dia a dia, ela ter o episódio de ficar mais paradinha. Ela tem um episódio de, às vezes, o olhar fixo, não responder e dar uma esticada, assim, como uma hipertonia, né? Agora, pensando na epilepsia, na crise convulsiva sem febre, a mais comum é o que a gente, né, falando de uma maneira não tão técnica, mas a versão do olhar para cima, ou para um lado ou para o outro, o olho começa a virar, a cabeça vira junto, né, entorta junto, e vai fazendo aquele movimento de convulsão, né, dos abalos. E vai se esticando toda. Isso pode durar segundos ou minutos. Né? E quando tem, o que é o ideal naquele momento? Deitar a pessoa, colocar de lado, não enfiar nada Mandaram uma pergunta. na boca. Posso segurar a Pelo língua? amor, não. Tem que segurar a língua? Segurar a língua com uma Eu colher? bebi um gole de água antes de falar, porque... É polêmica, né? Pelo amor de Deus, todo mundo que estiver escutando esse momento, se tem qualquer informação que vocês têm que guardar na cabeça não coloca nada na boca da pessoa. Que está nem convulsionando. O dedo, exato, nem o dedo, nem o palito, nem a colher, não puxa a língua não enrola. Vou fazer um desafio. Alguém tenta enrolar a língua para dentro, vê se vai. Não vai, ela está presa. Ela é um músculo, está preso, né? Não vai enrolar. Então, se a sua língua normalmente ela não enrola, por que quando o coitado está tendo a convulsão, a língua vai enrolar? Não Ele vai tá enrolar. inconformado. Porque a gente vê, infelizmente, mandaram essa mais coisa 3 cultural. perguntas sobre isso. Porque é uma coisa do dia a dia, é cultural isso. Cultural, infelizmente, a gente tem que acabar com isso. E até Esse mito, né? para preservar tanto a pessoa que está dando assistência, como a pessoa que está Pode perder o dedo, né? Já pensou? Exato. Porque se você enfia um palito para puxar a língua, um palito, aquele palito baixador de língua. Sim. Então, palito de sorvete. Vou baixar, para poder puxar. Se o palito quebra, Engasgo. vai lá para dentro da goela, falando português, claro, né? Vai para via aérea. Aí, em vez de eu ajudar a Você convulsão, complicou. eu diminuo a respiração, ele para de respirar ali na tua frente. Aí complicou. Né? Ou quebra o dente. O dente vai lá para dentro também. Ou perde um pedaço do dedo. Porque, às vezes, a contração da musculatura dessa parte nossa do rosto, da boca, bochecha, etc., ela é tão grande que você fecha de um jeito... Ó, Trava, né? Isso. E aí perde um pedaço do dedo. E acontece, né? E você não ajudou nada. Você atrapalhou. Mas eu não sei se ele vai parar de respirar. Observa. Põe de lado. Chama Pede ajuda. Exato. Se é a primeira, chama ajuda. Se é uma pessoa que você já conhece, sabe que ela tem, e às vezes você tem algumas epilepsias que são difíceis de controlar,
Então, a família já está preparada. Então, vai fazendo com calma, não segura. Por quê? Porque ela está tendo a contração da musculatura. E a contração da musculatura vai parar ou com a medicação ou sozinha. Então, você segurar o braço dela ou a perna para ela não... A cabeça também, né? Para ela não bater. Exatamente, proteger. Não vai ajudar. Você não vai fazer com que a perna dela pare de tremer. Você vai proteger a cabeça. Como você falou, proteger a cabeça é para ela não bater em nada, não se machucar, afastar tudo. É isso que tem que fazer. Levar ou para um socorro, né? Se não está melhorando, chamar uma ambulância, chamar o SAMU. Né? E isso tá ótimo. Você ajudou, você não sabe o quanto você ajudou essa pessoa. Com certeza. Crianças que tenham epilepsia ou que tenham crise convulsiva podem tomar vacina? Devem, por favor. Não tem contraindicação. Principalmente do Covid. Acabar com essa lorota. Esse mito, né? Lorota. Não adianta querer fugir da vacina. Não, agora, falando sério. Você tem epilepsias... a gente sabe que tem algumas vacinas que elas podem dar febre e dar uma crise convulsiva. Sim. Beleza. Mas o paciente epilético que tem epilepsia, se ele não tem nenhuma outra comorbidade, ou se na bula da vacina, como todo mundo sabe, a vacina tem uma bula. Se lá na bula não tiver escrito que não pode, ele tem que tomar vacina. Porque, né, ainda mais essa vacina do Covid que foi mais recente, mais na mídia, etc., a gente parar para ver. É preferível ele ter o Covid ou ele não ter o Covid? Não ter. Não ter o Covid. Sim. Ele parar na UTI ou ele não parar na UTI? Sim. Ele não parar na UTI. Sim. Então, a vacina é fundamental. Ah, não vou dar vacina por causa da epilepsia. Tá. Aí ele não tem a crise, não tem nada, e me pega o Covid e vai para uma UTI. Vai parar na UTI, infelizmente. Então, eu tenho que vacinar. A vacina salva. Então, não existe contraindicação. Inclusive, quando começou essa parte, infelizmente, da pandemia, da vacinação, a Associação Brasileira de Epilepsia fez toda uma norma, uma normativa, tudo direitinho, falando, ó, todo mundo com epilepsia e que toma antiepilético pode tomar vacina, sem nenhum problema. Pelo menos até agora, nada saiu de novo falando que não é para tomar. E tem algum sintoma, algum sinal aparente? Assim, a pessoa vai convulsionar. Tem alguma coisa que ela sente ou que aconteça que o familiar pode se atentar? Ou não? Num primeiro episódio, não. Não, né? Não. Infelizmente, assim, você tem algumas epilepsias, epilepsia já diagnosticada, às vezes até mais rara, que tem um tipo de aura, vamos dizer assim. Uma crise convulsiva perceptível. A pessoa percebe, mas é mais o adolescente ou o adulto. A criança é mais difícil. Agora, quem está de fora, às vezes, a família relata, doutor, naquele dia ele não estava muito bem. Não, ele passou algo diferente. Dia mais ou menos ali fora do padrão dele. E aí, claro que isso você vendo depois que aconteceu. Aí ele teve uma crise convulsiva. Mas é difícil você olhar e perceber um pré-crise. Não é tão simples. Tem como prevenir? Por exemplo, um pai ou uma mãe que teve na infância a convulsão febril, que você falou que tem a chance hereditária aí. Uhum. Tem um filho e a mãe, o pai, com medo da criança ter a crise convulsiva. Tem algo para prevenir? É simplesmente esperar? A gente fala que, assim, foi uma coisa que às vezes até as pessoas podem interpretar de maneira, mas eu falo, às vezes, todo mundo tem direito a ter uma crise. Uma única. Duas não. Por quê? Porque, pensando na criança, a crise pela febre, ela é impossível de você prever. Porque às vezes você nem percebe que ela está com febre. Sim. Então, é humanamente impossível. Você pode ficar mais atento pelo histórico da família, mas perceber, fazer alguma coisa antes para poder não prevenir, evitar, não tem dá. como. E eu brinquei de ter uma crise, por quê? Porque quando você tem a segunda, já se interpreta como uma epilepsia, a crise afebril. Então, a pessoa que tem duas crises no intervalo de 12 meses, 6 meses, ela já é considerada um paciente epilético. Já tem que ter acompanhamento, exames e provavelmente medicação. Então, por isso que eu falo, às vezes, você tem direito de ter duas. Você já vai para o acompanhamento aí. Não dá para escapar. Rotina. Porque você não sabe se ela teve uma convulsão, uma crise convulsiva por uma hipoglicemia, por exemplo. Baixou o açúcar do sangue, né? E desmaiou, convulsionou. Ou ansiedade, que é comum. A gente está ansioso. Tem uma pergunta assim, existe convulsão emocional? Emocional, não.
Mas o paciente epilético, quando passa por um estresse muito grande, pode ser um gatilho para uma crise convulsiva. Não é o habitual, mas pode ser um gatilho. Mas a pessoa ansiosa, que ela fica muito ansiosa perante um evento, uma prova, um concurso público, vai fazer uma prova, está lá com aquela ansiedade, a mão transpirando, tudo, ele pode ter um desmaio e esse desmaio virar uma crise convulsiva. Mas ele não é um epilético, ele teve um gatilho, né? Que foi uma crise de ansiedade, baixou o açúcar, baixou a pressão e convulsionou, porque ele desmaiou. E é muito típico nesses casos, né, de síncope, de desmaio, o quê? A pessoa relata que foi tudo ficando meio, né, vai ficando tonto, todo mundo já teve isso, tonto, vai ficando tudo escuro, a voz das pessoas vão ficando longe, e quem está de fora olha, nossa, a boca ficou branca, depois fica roxa por causa do abalo, e aí ela, bum, e aí treme. Aí tem um abalo. Convulsionou. Não, convulsionou diante do desmaio. Isso, não é uma epilepsia. Acho que era isso, né? As principais dúvidas que a gente recebeu foram Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Esperamos você mais vezes aqui. Vamos marcar mais horas. Estou à disposição. Se vocês precisarem, vocês sabem que é só chamar. Muito obrigada. A gente vai deixar o seu arroba para as mães poderem te procurar lá no consultório. E deixem também sugestões de temas, dúvidas aqui embaixo do vídeo para a gente poder estar respondendo para vocês. Se vocês não se inscreveram no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, encaminha para as mães, para as gestantes. E deixa seu like aí. Não esquece de deixar o like. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.